Ainda existe no futebol aquela dose de futebol que nós amamos, né? A Copa Africana de Nações é um dos campeonatos mais divertidos que existe no mundo. É a Copa América da África, a Eurocopa da África, enfim. E é um campeonato interessante, por quê? Porque tem ali uma dose considerável da tal da raiz do futebol que a gente fala, né? Eu gostei muito de assistir boa parte dos jogos. Eu, como sempre falo, que eu adoro a Costa do Marfim, eu torço para a Costa do Marfim, seria a minha terceira seleção. Eu torço para o Brasil, torço para a Itália, por raízes, e a seleção que eu gosto, que eu escolhi mesmo para torcer e simpatizo de graça é a Costa do Marfim. Muito por causa do Drogba do videogame, é verdade, mas enfim, me deu muita alegria. Mas eu gosto muito da Costa do Marfim. Começou o torneio lá na Costa do Marfim, a sede foi na Costa do Marfim, e logo no começo deu para perceber que eles não tinham a possibilidade de dar essa alegria pro pessoal local lá, que não tinha muito jeito e tal, a seleção complicada, enrolada, quase não passou da primeira fase. E aí, cara, é aquela prova do cacete de que o futebol é muito levado pra caneta, pro cérebro, pros dados estatísticos, e que no final das contas, cara, isso não é bobagem, mas isso não é o 01. Esse não é o 01. Quando a gente discute aqui no Brasil, e eu sou teimoso com isso, as pessoas discutem, não, porque o treinador, porque o esquema, porque o scout, tudo isso é importante. Mas no dia que o futebol for só isso, ele se torna um esporte absolutamente irrelevante, porque ele vai ser igual aos outros. O futebol, ele é o futebol, a gente ama o futebol exatamente porque ele não se baseia só nisso. O futebol tem um fator imponderável que esporte nenhum no mundo tem. E é por isso que a gente gosta de futebol. Nenhum outro motivo. Ele não é melhor do que nenhum outro esporte, muito pelo contrário. É o esporte onde menos tem ponto, onde a defesa ganha mais no ataque, onde mais se erra lance bobo, né, se erra passe, etc. O futebol é disparado, o esporte um dos piores para se assistir nesses conceitos. Mas existe uma coisa no futebol que é absolutamente fascinante, que é a possibilidade de acontecer algo que você não explica. E quanto mais a gente tenta explicar, mais idiota a gente fica. Então, assim, todo resultado que aparece no futebol, aparece 1000 comentaristas tentando achar uma justificativa para aquilo. Quando, na verdade, não tem justificativa. Às vezes não tem justificativa. Então, a Costa do Marfim faz uma Copa das Nações Africanas em casa, fudida, uma primeira fase toda errada, toma 4-0 da Guiné Equatorial no último jogo da primeira fase, manda o treinador embora. E aí, nos resultados improváveis que vêm pela sequência, ele se classifica como a terceira pior campanha de todas. A última vaga de todas ficou para a Costa do Marfim. Se classifica, bota um técnico interino e fala, bom, termina o trabalho aí. E aí, um jogador que teve câncer, né? O Haller, que teve câncer, que tratou o câncer, ficou 6 meses afastado, faz um gol importante na semi. Na semi ou não? Acho que não foi na semi. Acho que foi na semifinal. Esse time vai passando, passa por Senegal e pênaltis e vai se classificando. Quando chega na final, estádio lotado contra a Nigéria, por os donos improváveis da casa na final, contra a Nigéria, que é uma força do futebol africano, e a Nigéria faz 1-0 e o Haller de novo vai lá e faz o gol da virada e a Costa do Marfim é campeã das nações africanas. E aí você assiste tudo aquilo e no final daquilo lá, a única reflexão que eu consigo ter é assim: às vezes, no futebol, por mais que a gente queira racionalizar o futebol, parece que ele faz um esforço para dizer pra gente, não fode. Vocês não vão conseguir transformar isso aqui numa tabela de Excel. E esse tipo de título é o jogo que me dá a sensação de, cara, não adianta, vai ser isso. Né? Nós vamos botar o Excel, nós vamos botar os dados estatísticos, tudo isso vai funcionar. Mas no final das contas, irmão, se o Tiquinho faz o gol, o Botafogo é campeão. No final das contas, o jogador que teve câncer, toda aquela motivação e etc, pega uma Costa do Marfim eliminada, fudida, com técnico interino, sem planejamento nenhum, porque nada deu certo. Que campeão? Quem é que pode ser campeão tocando de técnico no terceiro jogo da primeira fase? Isso vai contra todos os conceitos modernos do futebol. Não, você manter o trabalho, você tem que planejar. De repente, no meio do torneio, quem é que demite, por exemplo, no final da primeira fase da Copa do Mundo, demite o treinador? Ninguém faz um negócio desse. Costa do Marfim fez. Os caras falam, você tá maluco, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, que o caralho tá, pum, campeão. Então quer dizer que trocar de treinador funciona? Não é às vezes trocar de treinador, às vezes é mudança de ambiente. Muitas vezes a troca de treinador representa uma mudança de ambiente, né? Uma injeção de ânimo nos reservas, que fala, pô, com esse treinador eu sei que eu não vou jogar. E aí vem um novo cara e fala, pô, talvez agora eu jogue. Né? Uma dúvida no titular, que tem que dar algo mais, porque vai saber se o treinador gosta dele ou do reserva. As coisas mudam. E o futebol ainda é definido muitas vezes por fatores psicológicos, acaso, sorte, ambiente, torcida, uma linda história para contar, como a do rapaz que teve câncer e acabou fazendo 2 gols decisivos. Estava escrito, né? Como muita gente que conhece futebol, quando viu a final da Copa do Brasil da São Paulo, do Dorival e Flamengo,
Quem conhece futebol, eu ouvi um monte de gente falar, eu não sei como é que vai ser o jogo, mas o Dorival vai ganhar. Por quê? Porque tá escrito ali, ó, Dorival sai do Flamengo de um jeito errado, tal, não sei o que, o São Paulo pega o Flamengo na final, ganha do Flamengo. A história estava desenhada. Né? Então, se você conhecer um pouquinho assim ao longo da história do futebol, você vai ficar, tem algumas histórias que elas vão sendo desenhadas na sua frente. E falando, ó, o futebol não está aqui para consagrar necessariamente aquele que faz o melhor trabalho. Ele está aqui para consagrar algo absolutamente improvável para te contar uma história memorável. É para isso que o futebol serve. Essa é a graça do futebol. E a gente não tem que ficar reclamando quando o futebol nos presenteia com o imponderável. Qual das vezes, em que momento até o ano 2000, por exemplo, em qual momento um clube de futebol do Brasil era bem administrado ao ponto de merecer ser campeão por administração e gestão? Nenhum. Tudo uma zona. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, a CBF é uma zona do caralho. A Argentina acabou de ganhar a Copa do Mundo, a AFA é uma zona. Qual o planejamento? Não tem planejamento. Não. O planejamento ajuda, mas ele não decide. E muitas vezes aquele que se planejou pra cacete durante toda a temporada, fez tudo direitinho, vai lá e perde. E a gente fica aqui num discursinho de bosta na imprensa falando, perdeu porque a culpa é disso, porque a culpa é daquilo, porque perdeu a Copa do Mundo, porque perdeu a Libertadores, como se ele tivesse que, né? Como se o time que disputa o campeonato tem que ganhar. Se ele não ganhar, ele é um fracasso. E aí a gente pega um momento como esse aqui da Copa Africana de Nações, eu sei que a maioria das pessoas não assistiu, mas estou dando um resumo aqui pra vocês. A gente assiste um campeonato como esse e fala assim, puta, a Argentina acabou de ganhar uma Copa do Mundo, com 5 pênaltis roubados, é verdade, mas ganhou uma Copa do Mundo, nem ela sabe como. Né? Não teve organização nenhuma, não teve... A Alemanha ganhou em 2014, a imprensa inventou um trabalho alemão a longo prazo, criou na cabeça dela, um trabalho alemão a longo prazo que ia dominar o mundo. Cara, cadê a porra da Alemanha? Não tem trabalho nenhum, é resultado, a coisa acontece. Existem fatores que levam você àquilo ou não, mas em muitos casos ela simplesmente acontece. Cadê o trabalho alemão? Ele não existiu? Quer dizer, então, que se o Brasil passa aquele jogo lá da Croácia, não faz aquela cagada individual ali no final do jogo contra a Croácia, o Brasil chega numa Copa do Mundo, o Brasil não era favorito contra a Argentina? Fatalmente era. E aí o Brasil é campeão do mundo, a Argentina não, então aí a Argentina é uma merda, a CBF é maravilhosa? Não é isso. E essa Copa Africana de Nações, de novo, mostra isso, que você não necessariamente precisa de um trabalho por trás de organização e etc. Isso ajuda, mas não é isso que determina. E é por isso que a gente adora futebol. A minha Costa do Marfim é campeã africana.